Ela retratou o sertão como poucos. Começou a escrever o seu primeiro romance aos 19 anos de idade e saiu essa obra-prima aqui, ó. Estou falando de O 15, de Raquel de Queiroz. Quer saber um pouco mais dessa obra? Acompanhe comigo. Muito bem, queridos amigos, queridas amigas. Antes de nós falarmos sobre O 15 de Raquel de Queiroz, a gente vai tratar um pouquinho da autora. Não que vocês não conheçam, né? Porque afinal de contas ela já é bastante famosa, conceituadíssima, escritora brasileira, né? Mas vamos lá. Raquel de Queiroz nasceu em 17 de novembro de 1910, em Fortaleza, no Ceará. Quando foi 5 anos depois, 1915, por causa da seca, ela vai com a família para o Rio de Janeiro. Ela tinha apenas 5 anos de idade. Em 1917, vai morar em Belém do Pará e 2 anos depois volta para o Ceará, quando a seca já tinha acabado, né? Curiosamente, pela parte materna, ela é descendente do famoso escritor José de Alencar. Com 19 anos, como eu falei na chamada, começou a escrever o livro 15, não falou para ninguém em casa. E aos 20 anos de idade foi lançado essa obra-prima dela, né? Ou seja, ela lançou o livro O 15 em 1930. Justamente esse livro, lançado em 1930, é na segunda fase do modernismo brasileiro. Aquele modernismo regionalista, na mesma pegada ali de José Lins do Rego, Jorge Amado, Graciliano Ramos. E essa obra, esse romance dela, O 15, ganhou o prêmio da Fundação Graça Aranha, que era um dos mais conceituados que existiam na época, né? Em 1937, ela vai acabar sendo presa pela ditadura de Getúlio Vargas, acusada de ser comunista. Ela passa 2 anos, depois ganha a liberdade. Décadas depois, em 1964, ela vai apoiar o golpe militar de 64, vai fazer parte do Conselho de Cultura e do Diretório Nacional da Arena, que era o partido de apoio aos militares durante a ditadura. Ela também vai ganhar o Prêmio Jabuti de Literatura Infantil, sim, ela também escrevia livros para crianças. Quando foi em 1977, ela vai entrar para a Academia Brasileira de Letras. Foi um grande feito isso aí, porque pela primeira vez na história da ABL, da Academia Brasileira de Letras, uma mulher fazia parte. Raquel de Queiroz entrou ali fazendo história. Em 1992, ela vai lançar o seu romance Memorial de Maria Moura. É o último romance dela. E esse romance, Memorial de Maria Moura, vai lhe render o Prêmio Camões da literatura, da língua portuguesa, melhor dizendo, né? O Prêmio Camões é o mais alto prêmio de toda a língua portuguesa. E ela foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Camões. Inclusive, essa obra, Memorial de Maria Moura, se tornou uma minissérie da Globo, né, que foi bastante badalada, famosa na época aí, né? Quando foi no ano de 2003, Raquel de Queiroz, ela vai falecer no Rio de Janeiro, aos 92 anos de idade, mas a essa altura do campeonato ela já tinha feito história, né? E essa história dela é permeada de romances, de crônicas, livros infantis e etc, etc, etc. Então foi uma vasta obra aí. A gente vai ver, por exemplo, citar algumas, tá? Caminho das Pedras, As Três Marias, Dora Doralina, Memorial de Maria Moura, o próprio 15, que foi a primeira obra dela. Escreveu peças de teatro, como, por exemplo, Lampião, A Beata Maria do Egito. Em livros infantis escreveu O Menino Mágico e por aí vai. Então, realmente, Raquel de Queiroz era tudo isso e muito mais, porque além disso, ela era jornalista, né?
escreveu lá para alguns jornais do Ceará. Ela era tradutora, traduzia alguns livros aqui para o Brasil também, ou seja, era uma mulher muito culta, né? E é um marco, se tornou um marco da nossa literatura aqui no Brasil. Mas vamos aqui agora nos concentrarmos em o 15. Esse livro aqui, peguei na biblioteca da escola, é pela editora Cameron, ou Cameron, acho que é assim que se fala. É um livro bom de ler, tem um formato simples, mas é um tipo de letra que eu gostei bastante. Então, o 15 de Raquel de Queiroz, do que é que ele se trata? Fala de Quixadá, no interior do Ceará, no ano de 1915, quando ocorreu uma seca naquele estado. E então, a Raquel de Queiroz, ela vivenciou, ela tinha ali 5 anos de idade, ela vivenciou, ela viu aquela seca, tudo aquilo acontecendo e com certeza se inspirou para escrever esse romance aí. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai poder observar que o romance, o 15, a gente vai ter aqui Conceição, que é uma professora, Então, provavelmente a própria Raquel se inspirando nela mesma, porque a Raquel de Queiroz se formou como professora também. Conceição era uma professora de Fortaleza e tinha ido para Quixadá, para poder passar ali uns dias com a sua avó, que era a Dona Inácia. E ali, no meio de toda aquela sua família, tinha primos e primas, mas um primo em especial lhe chamava a atenção, que era o Vicente, que era um vaqueiro, Vicente, ou então Sente, que era o apelido dele. E Vicente também sentia algo por ela, tinha uma certa atração pela Conceição. Ficava aquela coisa de vai, mas não vai, Então, num dado momento, esse Vicente ia lá, numa das primeiras cenas do livro, ele vai lá na casa de Dona Inácia para pedir um carrapaticida, porque o gado dele estava o carrapato pegando tudo. Ele aproveita para falar com Conceição. Então, é uma coisa bem assim, a gente sente aquela pureza do sentimento, que algo pode acontecer a qualquer momento entre aqueles dois ali, entre aqueles primos, Ao mesmo tempo em que tem esse afé entre Conceição e Vicente, Vicente, que por sinal é de família de pessoas que têm as coisas, como se diz no Nordeste, pessoas de posse. O irmão dele era bacharel, era o Paulo, bacharel em direito, advogado, mas ele não queria seguir ali o caminho do irmão, queria ficar na fazenda tomando conta dos bichos, que era o que ele gostava mesmo. Ao mesmo tempo que acontece esse afé entre Conceição e entre o Vicente, a gente vai poder observar também a vida de um vaqueiro, de um trabalhador rural, que era o Chico Bento. Chico Bento trabalhava na fazenda Aroeiras, ele trabalhava para a Dona Maroca e vivia lá com a sua esposa Cordulina e seus 5 filhos. Quando chegou um dado momento em que não chovia mais naquela região, a Dona Maroca, ela disse ao Chico Bento: olha, se chegar o dia de São José e não chover, você pode abrir as porteiras, soltar todo o gado e ali você pode tomar o seu destino, pode ir para onde você quiser. Ora, o Chico Bento ia para onde? Não tinha para onde ir, Então, essa questão do dia de São José, para quem não sabe, dia de São José é uma data em que o sertanejo, o nordestino, de forma geral, ele tem aquela superstição de que aquela fé de que vai chover no dia de São José. Se não chover é porque o ano vai ser ruim de chuva e a seca é certa. Chegou o dia, não choveu, Chico Bento decide soltar todo o gado. Ele pega ali algumas coisas que ele tem, uma vaquinha, pega uma roupa de couro e vai vender justamente para o Vicente. Ele faz uma troca, na verdade, tenta vender, Vicente diz: não, está muito caro o que você está pedindo, então se você quiser eu dou aí uma mula para você, um jumento, e também dou aí uns trocados. E o Chico Bento aceita. E o que é que Chico Bento faz? Ele decide sair da fazenda Aroeiras para ir até Fortaleza, para de Fortaleza pegar o rumo para o Amazonas, para poder pegar e extrair borracha na região amazônica. Nessa época, 1915, 18, 1920,
era o auge da extração da borracha lá no Amazonas, né? Então, aqueles seringais riquíssimos que a gente já viu aí em várias reportagens, né? Era o auge que se vivia no Brasil da extração da borracha, desses seringais, e ele dizia que ali tinha trabalho e tinha emprego para ele. Então era isso que o Chico Bento queria, ir para Fortaleza e de Fortaleza pegar o destino para a região do Amazonas. Então, Chico Bento reúne a sua esposa Cordulina, reúne os 5 filhos e a sua cunhada e parte até Quixadá. Ele sai da Fazenda Aroeiras para a cidade de Quixadá para poder pegar a linha de trem rumo a Fortaleza. Quando Chico Bento vai até essa região para poder pegar, a região de Quixadá, né, para poder pegar o trem, é porque havia promessas ali de que o governo dava passagem, e realmente dava passagens para as pessoas humildes partirem de trem até Fortaleza. Nesse momento de seca, era assim que o governo estava fazendo, né, o governo do Ceará. Acontece que chegou lá e o funcionário do estado ele disse: olha, já vendeu tudo, já demos todas as passagens, então não adianta mais e não tem mais. E até o Chico Bento descobre ali que aquele funcionário do governo ele estava vendendo, né, para aquelas pessoas que dessem mais dinheiro, aquelas passagens ali. Ele ficou super irritado com aquilo. Dado aquele pouco dinheiro que o Chico Bento tinha pego para poder viajar, ele pagou na venda o que ele devia lá em questão de alimentação na bodega, né? E como ele viu que não podia ir de trem até Fortaleza, a única opção foi ir a pé. Eu pesquisei antes de fazer esse vídeo e eu vi que de Quixadá até Fortaleza dá mais ou menos 160 quilômetros. Então foi esse o trajeto que Chico Bento começa aí a fazer com a sua família de Quixadá até Fortaleza. Nessa caminhada que Chico Bento vai fazendo com a sua família, essa longa caminhada, né, ele vai logo de cara encontrar a fome, né? A fome vai bater e ali ele, num dos primeiros momentos dessa retirada dele, com toda a sua família, ele vai pegar e vai trocar farinha, vai pegar uma rede que tinha e vai trocar por farinha, trocar por rapadura. Nessa mesma primeira parada, a cunhada abandona eles. Logo para frente, quando eles vão caminhando, depois o filho dele morre, o Josias, né, porque ele estava comendo uma manipeba. Manipeba é um tipo de mandioca venenosa que existe. Então o filho dele comeu e morreu. Então foi uma perda muito grande. Nessa mesma parada ali também ele acabou vendendo o jumento que estava carregando todas as malas dele, né? E ele continuou seguindo, né, até Fortaleza. Na próxima cidade que ele parou, outra perda para ele. Dessa vez não foi uma morte, pelo menos até aí ele não sabe, o livro não diz, mas o Pedro, que é o filho mais velho dele, vai desaparecer. Ele não sabe para onde foi o Pedro. E ele fica desesperado e vai conversar com o delegado da cidade. Chegando lá, para conversar com o delegado da cidade, para ver, olha, vai atrás do meu filho, que eu perdi meu filho Pedro e tal. Quando ele chega lá, quem é o delegado? É o Luiz Bezerra, que era compadre dele, né? Então, o Luiz Bezerra, que é esse delegado, ele acolhe o Chico Bento e toda a família ali com o maior carinho. Vem cá, sente. O Chico Bento olha a casa dele assim, você está bem, né? Que bom que você está bem de vida. E o Luiz Bezerra, ele era padrinho de um dos filhos, né, do Chico Bento, e prometeu, não, olha, eu vou pegar e vou descobrir onde está o seu filho Pedro. Ele não era o padrinho de Pedro, ele era o padrinho de Josias, a criança que já tinha morrido anteriormente, mas ele queria, olha, não, por questão de honra, vou atrás de Pedro, mas não conseguiu. Juntou toda a polícia, todos os policiais que assessoravam o delegado, mas não teve jeito, e automaticamente ele pegou e disse, olha, nada pude fazer, Chico Bento, mas eu vou lhe pagar a passagem daqui até Fortaleza. Dava uma distância mais ou menos de 50 quilômetros de onde eles estavam até Fortaleza. Já era uma ajuda, né? Para quem ia percorrer 160, menos 50 já ajuda alguma coisa. Quando Chico Bento e sua família chegam ali próximo de Fortaleza, eles vão chegar até o campo de concentração.
Exatamente, campo de concentração. Opa, a gente lembra logo de quê? Lembra logo do nazismo, né? Aqueles campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, mas aqui essa expressão não tem nada a ver com a Segunda Guerra Mundial. Se bem que a tristeza era quase igual dos campos de concentração da Segunda Guerra, né? O que é que era esse campo de concentração? Esse nome, inclusive, eu escutei pela primeira vez, era um amigo meu que tinha lido o livro 15, né? E ele tinha botado nos stories dele, né? Raquel de Queiroz foi a primeira a falar de campo de concentração. Eu fiquei naquela, poxa, mas espera aí, ela foi antes da Segunda Guerra, já se falava ali, como é que é isso? Aí quando eu li a obra o 15, foi que eu entendi. Esses campos de concentração era o governo do Ceará, que ele pegava em uma determinada região, concentrava todos aqueles retirantes que vinham do sertão, concentrava ali em um setor debaixo de árvores, de umas casas velhas, ia levando comida, água, prometia emprego, prometia que ia construir estrada, muitas vezes não fazia nada disso, mas só davam as comidas lá para eles sobreviverem. A ideia do governo era impedir que aqueles retirantes chegassem até Fortaleza e ficassem em Fortaleza mendigando, né? E tornando a cidade mais feia, bora dizer assim. Então esses campos de concentração, eles são narrados aqui, né? Na obra de Raquel de Queiroz, e eu acho que é a parte mais triste, né? Mais triste até do que o momento em que ela narra a morte do filho, né? do Chico Bento, porque no campo de concentração tem várias famílias ali sofrendo, com fome, né? Ela vai narrando só a pelezinha e o outro, ela vai narrando ali, né? Todo aquele sofrimento de várias famílias, não apenas a família de Chico Bento, o povo só o couro e o osso, toda aquela realidade das secas do início do século passado, que era terrível, né? Dentro desse contexto, aí a gente volta a falar de Conceição de novo, olha só, porque Conceição tinha deixado Quixadá e tinha retornado para Fortaleza. E retornando para Fortaleza, ela retorna com a sua avó, inclusive, né? Chama sua avó para Fortaleza, e Conceição, ela vai ali passar perto do campo de concentração e reconhece Chico Bento, reconhece a família. Mas, rapaz, vocês estão aqui, e começa a ajudar, a levar alimentos para eles, todo dia vai ali, sempre dando uma força, tentando arrumar um trabalho, alguma coisa para eles, para ajudar a família de Chico Bento. Ela se compadece daquilo ali e, inclusive, pega e pede um dos filhos de Chico Bento para criar. A Conceição diz, olha, cadê o Duquinha? Coincidentemente, aliás, não tão coincidentemente, um dos filhos de Chico Bento, o Duquinha, né, que o nome verdadeiro dele era Manuel, ele era afilhado de Conceição. Então Conceição pediu para criar o menino. Olha, deixa eu levar. A mãe do Duquinha, né, a esposa de Chico Bento, ela no primeiro momento não queria permitir aquilo ali. Não, aliás, a mãe queria, mas o pai que não queria, o Chico Bento que não queria, né? E o Chico Bento o menino vai ter um futuro melhor com ela, né? Não vai morrer de fome. E Conceição acaba dando uma luz, né? Dizendo ao Chico Bento, olha, para que você ir lá para Belém do Pará, rapaz? Você pega, é melhor ir para São Paulo. Lá em São Paulo tem oportunidade de emprego, lá em São Paulo você pode ganhar dinheiro. Quem sabe até enriquecer lá. Olha, quando enriquecer não vai esquecer da gente aqui não. Então, a Conceição, ela consegue pegar e incentivar Chico Bento e o restante da família que restou, né, para ir para São Paulo, e é o destino que ele pega, né? Então ele desiste de ir para o Amazonas, para os seringados do Amazonas, e vai para São Paulo ganhar a vida lá. Ele vai pelo mar, né? Vai no porto de Fortaleza até o porto de Santos, em São Paulo. Muito bem, pessoal, então eu fiz aqui uma sinopse do livro O 15. Olha só, a partir de agora eu vou dar mais spoilers, inclusive sobre o final. Como é um livro muito antigo, não sei nem se tem essa questão de spoiler ou não. Então quem não quiser assistir a partir daqui, já pode deixar de assistir, mas eu vou falar. Aqui a gente vai ver que aquele romance que eu falei no início, da Conceição e do primo Vicente, né, é uma coisa que a gente acha que o foco principal é ali, mas acaba acontecendo que é tanta cena narrando essa retirada de Chico Bento e família de Quixadá até Fortaleza, que a gente acaba vendo que o foco aí realmente é aquela
todo aquele contexto do retirante, não é? Eu, pelo menos, senti e percebi mais isso, né? Um destaque muito grande para toda aquela questão da seca. Obviamente, o livro é o 15, por causa da seca de 1915, né? Mas deu um foco muito grande a Chico Bento. O que não tira a beleza também daquele quase romance de Conceição e Vicente. Tem um momento que Vicente vai até Fortaleza também, para visitar, para resolver umas questões lá, e ele reencontra a prima reencontra ele também, e depois vem aquela reflexão da prima, né? Como é que seria com ele? Será que daria muito certo? Ela começa a perceber coisas em Vicente que não se encaixavam com a personalidade dela, né? Ela era uma professora, uma pessoa culta, ficava até tarde estudando, até tarde lendo, e Vicente era aquele vaqueiro. Então ela ficava imaginando a cena: poxa, como é que seria, né, se nós casássemos, e se eu quisesse falar de algum livro, quisesse falar de alguma coisa, ele só ia falar o quê? Né? Então tudo isso aí ela foi desmontando aquela magia, aquela paixão que ela tinha pelo primo. Eu gostaria de ler aqui um trechozinho, só para vocês sentirem um pouco da obra de Raquel de Queiroz, né? A linguagem que ela utiliza, né? Falando aqui sobre Vicente, olha só. Vicente, vou colocar aqui assim melhor, né? Vicente fumava à janela, 11 horas, meia-noite, sabia lá. Quem pensa e fuma depressa esquece o mundo, as horas e até o céu todo cheio de estrelas que brilham à toa, sem se preocuparem com o tempo que corre e com a manhã próxima, que lhes virá apagar o lume e as arrancar da cisma. Uma multidão de coisas tumultuosas, desconhecidas, o alvoroçava, confusas recordações, uma espécie de doce saudade. Olha só, então isso é um dos trechos, né, de Raquel de Queiroz, que a gente vai ver que ela é a narradora, ela é onisciente, ela está sempre ali presente nos personagens, mas você mergulha nos sentimentos, nos pensamentos dos personagens, né? Então isso é muito bacana perceber isso. A gente vê ali algumas pessoas que fazem críticas literárias hoje em dia, fica dizendo: você tem que fazer a obra boa, melhor dizendo, é aquele que o autor não é onisciente, para poder dar margem para a imaginação do leitor. Mas só que isso é uma regra que nem sempre ela é aquilo mesmo. Tem muitas obras em que o autor é onisciente e é muito boa, como essa daqui da obra 15, né? Então, queridos amigos, queridas amigas, falamos aqui hoje da obra O 15 de Raquel de Queiroz. Vale muito a pena, é uma leitura fácil, agradável, gostosa de se fazer. É um livro indispensável da literatura brasileira, da segunda geração modernista. Tenho certeza que todos vocês vão gostar. Se você também gostou desse vídeo, assim como eu gostei, então curta, compartilhe. Quem já é inscrito no canal, muito obrigado. Quem ainda não é, inscreva-se. O seu apoio é fundamental para expandir o conhecimento, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.